Está começando mais um episódio do podcast Campina Cresce com Você. Não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina Cresce com você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do podcast Campina Cresce com Você, não temos tempo a perder. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre um tema que está impactando milhões de brasileiros. O tema geral de hoje será energia renovável e energia solar. E para esse bate-papo, eu tenho a honra de receber o engenheiro eletricista, sócio administrador da empresa Consol Energias, que vai ajudar a gente a entender os bastidores, os desafios e o futuro da energia renovável e energia solar no nosso país. Vamos falar agora com o nosso amigo, sócio administrador, falar um pouco da sua trajetória, quem é, o que é a Consol e como é que foi essa sua trajetória para começar nessa empresa Consol Energias. Casemiro, eu vim de uma família humilde, a gente estudou numa escola pública. Quando eu terminei quando eu terminei a escola pública, eu não tinha perspectiva de fazer graduação. Só que minha mãe, ela sempre teve uma visão de dizer assim: olha, tenha uma profissão que você vai ter alguma coisa na vida. Agora tem uma profissão. Predeiro, marceneiro, pintor, mecânico, qualquer profissão. E ela sempre colocou a gente para fazer cursos. A gente fez curso até de consertar ferro. Sério? Até consertar ferro de engomar a gente fez curso. Mas assim, a visão de universidade até então não tinha. E de tanto fazer curso, surgiu a oportunidade de fazer um curso chamado Tec-Info, que era um curso gratuito, fornecido pela Escola Lourdinas, a Virgem de Lourdes. E nesse curso, uma das disciplinas era AutoCAD. Eu tenho um avô que ele tem empresa de instalações elétricas. Quando ele ficou sabendo que eu estava fazendo este curso, ele disse: Fernando, assim que você terminar esse curso, eu consigo um emprego. E quando eu terminei que ele conseguiu um emprego, foi onde começou a mudar a minha vida por completo. Foi uma motivação essa injeção que ele deu de ânimo em você? A questão não foi nem a injeção de ânimo, Casemiro. Foi o seguinte: quando ele arrumou esse trabalho, eu entrei num ambiente que eu não estava associado a ele, não tinha costume. Por exemplo, ele me colocou num local que eu tinha ao lado engenheiro civil, arquiteto, engenheiro eletricista. E aquele ambiente começou a mudar a minha realidade de ver o mundo, porque até então eu não sabia nem que era uma universidade. Fazia o ensino médio, terminei, mas era para arrumar um emprego e não para seguir uma graduação. Muito bem. Nesse trabalho, que quem me deu a oportunidade foi Ricardo Amadeu, ele era engenheiro eletricista. Lá tinha um estagiário que ele perguntou: Fernando, por que você não faz uma graduação? Ele me viu como desenhista lá na época de AutoCAD e fazendo muito assim em cima de mim para poder fazer uma graduação. Ele disse: você está do lado de arquiteto, você está do lado de engenheiro civil, veja o que você se encaixa e procura uma graduação, porque como desenhista você vai seguir e ficar como desenhista, não tem nenhum mal, mas como projeção financeira de poder mudar a realidade da família, sendo desenhista era mais difícil. Então, de tanto ele me motivar, eu fui e busquei fazer a graduação e escolhi engenharia elétrica.
Meu avô trabalhava já com a empresa de instalações elétricas, mas eu não tinha tanto contato, não tinha tanto conhecimento assim com ele. Mas a partir do momento que eu fiz e escolhi engenharia, foi onde tudo mudou. Fiz a graduação na Universidade Federal de Campina Grande, que é um dos cursos melhor conceituados no Nordeste, muito difícil por sinal. Verdade. Mas consegui vencer e me formei. Durante a graduação eu tinha a ideia de trabalhar em uma grande empresa e quem sabe um dia ter empresa própria. No entanto, o destino fez com que assim que eu saísse da graduação, fosse abrir minha própria empresa. Então em 2009 eu abri a Consol e comecei a fazer todo tipo de serviço voltado para o segmento elétrico. A pergunta seria, o que é a Consol? A Consol, a gente, apesar de fazer muito projetos de energia fotovoltaica, que a gente chama de energia solar, ela é uma junção de comércio e só de soluções de energias. A gente tanto vende materiais elétricos, como também vende soluções em energias. Há quanto tempo está operando na cidade? Desde 2019. Qual a sua principal atividade de trabalho? Hoje, como a gente já tem aí 6 anos, a minha parte maior é tratar com o cliente, buscar novos projetos. Tem a parte técnica que eu não abro mão e tem pessoas que me auxiliam hoje, mas fazer projeto em si é basicamente com a estrutura que está me acompanhando. Hoje, basicamente, eu vendo e trato com o cliente, a parte comercial. Aí tem os outros setores da empresa que cada um toma de conta lá. Qual a principal importância para o crescimento de Campina Grande, da empresa Consol? Olha, a gente vê assim, nós hoje como uma das principais empresas de energia de Campina. A gente faz todo tipo de projeto de engenharia voltado no segmento de eletricidade. Não só de energia solar, a gente faz projeto de subestação até hoje, até 2 MVA, que é uma das maiores que tem aqui. A gente implanta poste, faz todo tipo de serviço voltado para a parte de eletricidade. O senhor poderia nos contar sobre algum tipo de projeto interessante que já participou nessa área de energia solar? Cassimiro, hoje eu sou muito grato por ter chegado a fazer projetos de bastante relevância. Por exemplo, no ano de 2024, a gente estava entregando obra no Parque Eólico de Pedra Lavada. Lá, para você ter ideia da magnitude da obra, chegou a ter 2.000 funcionários no Parque Eólico. Dentro desses 2.000 tinha alguns funcionários nossos executando obra lá. Então, é uma obra que eu tenho bastante orgulho de ter participado. E quando a gente fala da atualidade, a gente teve 2 obras de Campina Grande de relevância, que foi o Centro de Distribuição da Bartolfio, onde o projeto de lá foi participação nossa, tanto do Centro de Distribuição como agora do Atacarejo, que fica ali do lado do Mix Mateus. É uma obra que a gente tem assinatura. Isso é importante. Como funciona de forma simplificada um sistema de energia fotovoltaica? O sistema de energia fotovoltaica. Primeiro que o pessoal associa muito a calor. Basicamente não é calor, a gente procura luz. Então a luz do sol incide sobre os painéis, esses painéis vão gerar energia. E essa energia se reflete em economia no bolso da gente. Então para aqueles que têm um consumo que a gente diz assim considerável, seja porque já tem, seja porque quer ter, ele com o sistema de energia fotovoltaica pode economizar. E sem falar que é uma energia limpa, né? Que o sol aí a gente tem de forma infinita. Verdade. Natural, né? Quais os principais componentes de um sistema solar residencial ou comercial? A gente sempre, quando está oferecendo, a gente parte da premissa que tem que ter, por exemplo, painéis de qualidade, que são os painéis fotovoltaicos, o inversor, que é o coração do sistema fotovoltaico, que muitos projetos que a gente vê por aí estão negligenciando a qualidade dos equipamentos. A gente vê muitas empresas de energia solar, mas com o escopo de uma engenharia e de um conhecimento técnico, são poucas. Aí a gente diz, tem que ter um painel de qualidade bom, tem que ter um inversor bom, tem que ter uma empresa que tenha robustez para lhe dar uma assistência quando você tiver numa eventual necessidade. Graças a Deus a gente tem 6 anos no mercado. Nenhum de nossos sistemas deu algum tipo de falha em operação. A gente até hoje só teve 2 equipamentos que veio com defeito de fábrica.
e foi rapidamente solucionado. Mas em operação, em 6 anos a gente não tem nenhuma instalação que deu defeito. Que tipo de manutenção esses equipamentos exigem, esse sistema exige? A manutenção que a gente diz é uma manutenção preventiva, que é olhar se as conexões estão adequadas ainda, se os disjuntores estão com um aperto adequado, e limpeza. Basicamente a limpeza é uma manutenção simplificada, que é basicamente água e detergente neutro. Não tem nenhuma complexidade a mais. É simples de você instalar e manusear depois. Agora, evidentemente, tem que ser uma equipe qualificada de habilitação. Quais são os maiores desafios enfrentados por quem trabalha em energia solar no Brasil? O desafio hoje, basicamente, eu vejo 2. Primeiro, o grande número de empresas que tem no mercado que não tem qualificação. Esse é um desafio que a gente encontra porque no final das contas o pessoal olha muito a conta de energia, se baixou ou não baixou. Verdade. Mas esquece que ali é um projeto a longo prazo. Se você instala equipamentos de baixa qualidade, ele não vai durar como ele poderia durar. A gente trabalha com um sistema com garantia de 25 anos. A gente diz ao cliente que aquele equipamento vai funcionar durante 25 anos. Então você tem que ter a consciência que aquilo que você está botando vai durar 25 anos. Tem garantia? Tem, são equipamentos com garantia. Outro desafio que a gente vê é por ser um mercado que quem está comprando não tem o conhecimento. Como assim, Fernando? Quando você vai comprar um carro, você tem o discernimento do que é um carro que tem um maior valor e outro que tem menor valor. Sim. Você, quando vê um Corolla, você consegue diferenciar um Corolla de um Kwid, por exemplo. Na energia solar, o cliente que está comprando, ele não consegue distinguir essa associação do que é um Corolla, que é um Kwid do mercado solar. Então, esse é o nosso desafio de poder trazer clareza ao cliente e tentar mostrar, tipo, o que é um e o que é outro. Como você vê a aceitação do público e das empresas em relação à energia solar? A aceitação hoje ela é muito positiva, porque quem tem esse consumo já, ele pensa em colocar em algum momento. Seja a questão financeira, no momento ele não consegue fazer, mas ele tem a consciência que aquilo ali é importante para a saúde do negócio dele. E também aquelas pessoas que têm um certo conforto a mais. Porque a gente diz assim, tem gente que não gasta, mas é porque ele se priva. Por exemplo, você tem uma piscina em casa. No tempo de junho, aqui é frio. Sim. Se você não aquece ela, você não vai usar. Ou seja, tem gente que não está usando a piscina simplesmente porque não tem um aquecedor. Então ele não está gastando com energia ali, por quê? Porque ele está se privando. Tem gente que no tempo quente aqui, não tem ar-condicionado. Aí fica sem dormir com calor. Ou seja, ele está se privando de usar energia. Então tem gente que não gasta hoje, mas é porque se priva. E tem gente que tem o conforto de ter um ar-condicionado, de ter um chuveiro elétrico, de ter um aquecedor. A gente também fala muito do fogão de indução, que é um fogão que ele não vai usar gás de cozinha, aquele gás convencional, ele vai usar só eletricidade. Ele cozinha mais rápido e evita que você tenha essa despesa do gás, que hoje está em 115, 120 reais. É uma despesa que você poderia tirar colocando um fogão de indução. Outra coisa que está fazendo muito é quem está migrando o carro convencional para o carro elétrico, que ele vai ter uma economia aí, porque ele instalando um sistema de energia solar, o consumo de combustível você não vai ter mais, porque quem vai gerar essa energia é o sol. E só até o momento ainda é de graça. E a gente tem infinito. É verdade. Qual o custo-benefício de implantar o sistema de energia solar residencial? Olha, hoje os projetos que a gente mais faz lá é quem tem um consumo em torno de 600 kW. É pessoa que já tem 1 ou 2 ar-condicionados, já tem seu fogão de indução, tem seu chuveiro elétrico. Ele sai de uma conta que em média dá de 600 reais para uma conta de 50, 70, 80. Sério? É. A redução é tão grande assim? É, a redução é significativa. Só a taxa, né? Paga praticamente taxa, né? a taxa só por você ter disponível a energia. Qual o impacto da energia solar na redução de emissão de carbono? Tem algum impacto? Tem. Hoje a gente diz que além da economia tem a parte sustentável. O país ainda não tem energia suficiente de 100% fonte renovável. A gente ainda utiliza fontes que são prejudiciais, como a de carvão. Então, quanto mais energia renovável a gente puder ter,
a gente vai se tornar um país 100% de energia limpa, que ainda não é a realidade. Uma dificuldade que a gente está encontrando atual é de como escoar tanta energia que a gente está produzindo, que é uma equação que eles estão trabalhando para sempre fazer com que a gente consiga ter essa parte de geração e escoação de energia. Como a engenharia ela pode contribuir ainda mais para um futuro energético sustentável? Casimiro, hoje a parte de energia, ela é um tema que a gente está hoje pensando daqui a 20, 30 anos. A gente estuda como é que vai estar tanto a questão de consumo como a questão de geração. E tem que ser algo que caminhe junto. A gente nem pode gerar demais, nem pode consumir demais. Se a gente gerar demais, a gente vai gerar perda. Se a gente consumir demais, a gente vai gerar apagão. Então a gente está sempre olhando para o futuro, numa projeção assim de 20, 30 anos. Quais são as soluções de energia que a gente tem para o futuro? Sim. Energia solar associada a baterias, que ainda não é uma realidade, porque assim o preço de bateria ainda está um tanto não acessível, está caro, mas eles já estão viabilizando para que bateria seja algo convencional. Você tem um sistema solar com a bateria dentro de casa, que vai beneficiar duas situações. É uma revolução, né? Porque durante o dia você está gerando energia demais. Sim. Agora, no momento que a bateria for acessível, essa energia gerada durante o dia vai carregar a bateria e ela vai ser utilizada à noite. Então a gente não vai ter problema de escoar a energia, porque a gente vai ter um equilíbrio entre geração e consumo. No período frio de inverno, muitas chuvas, temporais, como é que funciona a energia solar? Quando a gente faz o dimensionamento de um sistema solar, a gente projeta ele para todo o ano. Por exemplo, em janeiro a gente sabe que ele vai gerar mais. Entretanto, o mês de junho é o pior mês, a gente vai gerar menos. Então, quando a gente pega uma fatura de energia, a gente olha, na média, ele precisa ter um sistema de 1000 kW, um sistema de 2000 kW. Então, a gente projeta por média. Por quê? Quando ele gera mais, ele resiste a créditos para ser utilizado justamente nesse período de menor geração. Ele continua gerando, porque energia solar não é sol, é só luz. Teve luz, ele está gerando. Não na mesma intensidade, porque quando está nublado, você tem uma redução da intensidade luminosa em cima dos painéis. Sim. Mas ele continua gerando de uma forma menor, mas quando a gente faz o cálculo, faz sempre de média. Um ano ele tem que gerar, na média, 1000 kW, 600 kW, 10.000 kW. Interessante, né? Muito bem explicado isso. Que conselho você daria para estudantes de engenharia que querem entrar na área de energias renováveis? Qual a sua orientação para esse público? Primeiramente, Casimiro, estudar muito, porque o conhecimento realmente é fundamental, tanto na hora de você explicar ao cliente, tanto na hora de você projetar um negócio que vai dar segurança depois que tiver executado. Então o conhecimento é bastante importante. E eu hoje vendo no segmento assim de empreender, uma coisa que eu vi que é muito importante é o chamado network. Sim. É você se relacionar bem, você ter mais contatos com mais gente que tem assim, que possa lhe gerar uma fonte de trabalho, né? Porque se você tem amizades que lhe projete para trazer uma venda a mais, um conhecimento de alguém que você coloque em um setor que possa trazer mais trabalho para você, é fundamental. Então, hoje, conhecimento e network é fundamental para quem quer se aventurar nesse ramo de energia. Existe algum órgão regulador de energia solar no Brasil? De energia solar não, tem de energia, que ela pega no geral, que é a ANEEL. A energia solar não tem órgão que regula ela? Não, quem vai regular é a ANEEL, que ela pega toda a parte de distribuição, ela diz como é que tem que ser, o que precisa, como tem que fazer, mas ela engloba geral, seja solar, seja eólica, seja normal, convencional que a gente tem aqui, a ANEEL que regula tudo. Existe algum tipo de incentivo, de políticas de incentivo à energia solar no Brasil? Pelo contrário. Não há? Não há. A gente teve, assim, uma regulação que, no primeiro momento, ela beneficiou todo mundo, que a gente chama Resolução 414, mas ela foi mudada, que ao invés de incentivar,
ela deixa de incentivar as fontes de energia renovável. Principalmente porque a gente diz assim que a energia renovável ela é custeada praticamente com capital privado. Então, empresas investem, consumidor final investe, mas existe ainda uma briga muito grande com relação à concessionária. Porque imagine só, um cliente que paga uma conta de 10 mil passou a pagar uma conta de 1.000. Então a concessionária ali está perdendo 9 mil do faturamento dela. Isso. E as concessionárias, querendo ou não, frente aos consumidores convencionais, ela é muito forte. Então as resoluções que fizeram recentemente foi prejudicial à questão do incentivo à energia renovável. A gente viu mais dificuldade do que incentivo. Qual o cenário atual de energia no Brasil em relação à energia solar? O cenário atual ainda é muito promissor, porque existem muitos consumidores que ainda necessitam. O país realmente necessita de energia ainda, porque para você ver, a gente está em bandeira vermelha. Bandeira vermelha quer dizer que a gente está utilizando energia cara. No que a gente está utilizando energia cara, ela reflete em aumento na tarifa de energia por um período de tempo. Por exemplo, a gente costuma ouvir que as hidrelétricas estão cheias, as hidrelétricas estão com escassez hídrica. No momento de escassez hídrica de energia, de água nas usinas, a gente começa a utilizar fontes de energia a carvão, que são mais caras, mais poluidoras. E essa compra de energia mais cara se reflete em aumento de tarifa para a gente. Ou seja, se a gente está pagando mais caro é porque ainda tem uma necessidade de energia. Quais são os benefícios ambientais da energia solar? O benefício ambiental, primeiro que são equipamentos instalados em sua maioria em áreas que já são ocupadas, por exemplo, o telhado da sua casa. Sim. Então a gente não precisa desmatar, a gente não precisa devastar, a gente não precisa poluir. São fontes que utilizam praticamente a energia do sol. Então a gente não está utilizando nenhuma outra fonte de combustível para poder gerar essa energia. Então são inúmeras as oportunidades e benefícios com relação ao ambiente. A única coisa que a gente tem no futuro é a questão do descarte e reutilização desse equipamento, porque como ele vem com garantia de bom desempenho durante 25 anos, aí a gente vai começar a se preocupar de 25 anos para frente. Mas os estudos mostram aí que painéis já chegam a 30, 40 anos em pleno funcionamento. Mas isso é uma preocupação que a gente realmente deve ter no futuro. Como é que a gente vai reaproveitar esse equipamento e tornar o ciclo, como a gente diz, 100% sustentável, tanto na confecção como na reutilização. As cidades que vocês oferecem esses serviços, além de Campina Grande, como é que a população tem recebido esse trabalho? Cassimiro, hoje a gente atua Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Boa parte do nosso sistema está instalado no Curimataú, são cidades de menor porte, porém são cidades que têm um clima mais quente, né? Que boa parte do pessoal precisa ter um ar-condicionado, porque senão não consegue ficar em paz em casa. E eles é bem aceito porque assim, é um conforto sem ter prejuízo significativo no bolso. Ele vai conseguir colocar o seu sistema e vai poder usar, como eu já disse, dos benefícios que a energia pode trazer. Seja conforto térmico, né? Ar-condicionado, a questão de aquecimento de chuveiro, a questão de aquecimento de piscina, economia no combustível, você migrando de um modelo de combustível para outro, e assim vai. Existe algum convênio com instituições ou prefeituras? Não. Agora o que é que está acontecendo? Existem projetos, por exemplo, o Sebrae Tech, que ele financia projetos de energia solar. 70% o Sebrae paga, os outros 30% o cliente. Então, acho que é o único modelo de negócio que ainda incentiva. Porém, o Banco Nordeste tem juros muito baixos para esse segmento. Os bancos normalmente gostam de fazer esse tipo de financiamento, porque normalmente a taxa de inadimplência é baixa, porque você já tem a conta, você não está criando uma conta. Você está tirando uma conta de energia de 10 mil para um financiamento de 8, 9, por exemplo. Ou seja, ele não criou uma conta, pelo contrário, ele reduziu ali um pouco. Então a taxa de inadimplência é muito baixa. Os modelos
assim, de negócio que tem para incentivo de energia renovável. Então hoje, pelo que você traz essas informações, hoje a energia solar é vista como um avanço muito grande no país e a expectativa é de cada vez mais superar a energia de uma forma geral? A gente ano a ano tem crescimento do número de instalações. Vamos supor, a gente quando começou com instalação, aí no ano seguinte já tinha o dobro de instalação, no ano seguinte tinha o dobro do dobro. A gente vem numa crescente exponencial de número de instalações, isso em todo o país. A fonte de energia renovável sempre supera. Quando antigamente era assim, a questão de taxa de conta de energia era menor, a camarada colocava e ficava pagando só a taxa mínima. Depois criaram leis que começaram, que a gente chama de taxar o sol. Essa taxa começou a ser maior, não era mais a mínima. Entretanto, os sistemas se tornaram mais acessíveis. Então, no momento que a gente achou que o número de vendas ia diminuir, aí teve a redução dos preços dos equipamentos e começamos a vender mais, porque se tornou acessível aonde não era acessível. Então hoje, por exemplo, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, ela teria condição de instalar energia solar na sua residência? Consegue. Hoje tem projetos a partir de R$6.000 para quem gasta ali em torno de R$300. E você sai de 300 para uma conta de 50, 60. Então ele é acessível, porque aquele dinheiro ali você vai recuperar ao longo de 4, 5 anos. Entendeu? E o sistema tem capacidade de gerar energia conforme foi projetado durante 25 anos. Então ele tem tempo suficiente para tirar o dinheiro investido e usar dos benefícios. E boa parte do sistema tem essas garantias de pelo menos 10 anos. Ou seja, nada que você compre hoje tem uma garantia tão extensa. Você vai comprar um carro, tem carro aí de 200 mil, que você tira com 1 ano de garantia. Sistema solar não, você tira com pelo menos 10 anos de garantia. Quer dizer que durante esse período há todo um acompanhamento, uma manutenção por parte da empresa. Tem, lá a gente tem acompanhamento, todo santo dia a gente olha todos os sistemas que estão em operação, se teve baixa, se não teve, se perdeu a comunicação, e a gente está sempre em contato com o cliente. Porque, por exemplo, o sistema solar, a gente consegue acompanhar quanto é que ele gerou no dia, quanto é que ele está gerando agora, quanto é que ele gerou no mês. A gente consegue fazer esse todo acompanhamento. Aí às vezes o cliente vai mudar a internet da residência dele. Aí o equipamento perde a sua conexão. A gente vê lá no nosso sistema. Então a gente, por exemplo, Casimiro mudou a internet, a gente vai lá e avisa, Casimiro, a gente está sem comunicação. E é fundamental que a gente tenha esse acompanhamento. Porque num possível defeito, ele vai mandar um alarme para o nosso sistema. E a gente consegue rapidamente identificar. Entendeu? Importante, né? Eu acho que esse bate-papo, essa conversa sobre energia solar, a gente percebe que é de fundamental importância para a população que ainda não tem tanto esclarecimento acerca dessas informações. O porquê que a população ela é tão leiga sobre esse assunto, na sua opinião? Eu ainda acredito que a gente não tem tanto incentivo da mídia. Porque a gente vê pouco ações como essa, assim, de você trazer esclarecimento. Por exemplo, eu vejo energia solar como um potencial mercado. Eu vou lhe dizer alguns exemplos que a gente está vendo e que chega até a nossa empresa. Primeiro caso, gente que roda de aplicativo. O camarada lá gasta R$3.500 a R$4.000 de combustível. Chegou e disse, eu comprei um Uber, comprei um carro elétrico, rodo de Uber, hoje eu saí de uma conta de R$3.500, estou com uma conta de R$1.000. A gente faz um financiamento para esse rapaz, ele em 4 anos vai quitar o financiamento dele. Ele saiu de R$4.000 de combustível para uma parcela de financiamento a R$800. Com 4 anos se livrou desses R$4.000 que ele tinha de combustível, que ele pagava. Ou seja, é quase uma aposentadoria. Tem gente que passa 30 anos para chegar numa aposentadoria dessa. Ele não, com 4 anos ele tem uma aposentadoria, porque ele rodando lá com o aplicativo dele, não vai ter mais essa despesa de combustível. Quanto é que ele não vai conseguir poupar durante o tempo de vida útil que der o carro dele e o tempo de vida útil que der o sistema? Esse é o primeiro ponto que chega lá. Outro ponto que chega é de gente que investe em usina para alugar para quem por algum motivo não tem condição de instalar sistema.
Ele faz uma usina aqui, vamos supor que a gente faz lá de 10 mil kW. Ele aluga essa usina para quem tem um consumo de 10 mil kW. Aí nesse aluguel ele vai ganhar em cima dos equipamentos que está sendo alugado e o camarada lá vai ter uma redução na conta de energia dele também. Então esse é outro modelo que aparece muito lá. Outra questão que aparece muito também para a gente é quem está passando, por exemplo, a gente quando vende para o sertão, o camarada chega, ó, eu não aguento mais, está muito quente minha casa, eu quero colocar ar-condicionado no quarto, se possível até no banheiro. Me veja um projeto de energia solar, a gente dimensiona e faz projeta para ele. Depois que ele está com energia solar em casa, ele bota ar-condicionado em tudo que ele quiser. Entendeu? Vai usufruir dos benefícios que ele passou a ter. A gente chega em indústria que ela utiliza fogão a gás convencional. Aí eles trocam por fogões que são de indução. Aí ele começa a economizar ali no gás de cozinha a partir de energia elétrica com sistema solar. Então a gente começa a dar fluxo de caixa à empresa. Então é um modelo de negócio que é benefício residencial, benefício comercial e também benefício para quem quer empreender. Recentemente a gente pegou um caso lá que o camarada está comprando carro elétrico e alugando e abastecendo na própria residência. Então ele está ganhando ali no aluguel do carro e também no consumo de energia. Correto. Ele está convertendo o gasto de energia que o Uber tinha, o gasto de combustível que o Uber tinha, em fonte financeira para ele. Ele está alugando com o combustível cheio do carro, que é a eletricidade que ele tem, energia solar e ela que carrega. Entendeu? Qual seria a sua mensagem para o nosso público ouvinte em relação à energia solar? Mas antes, qual o endereço da Consol aqui na cidade? Hoje a gente fica na rua Presidente Costa e Silva. A gente tem um ponto de referência que é a Química Moura. A gente fica mesmo em frente à Química Moura. Em Santa Rosa, né? No Santa Rosa. Santa Rosa. Estamos sediados no mesmo local há 6 anos. A empresa de atendimento é lá. O local, o nosso ponto de atendimento é lá na Costa e Silva. Estamos há 6 anos no mercado. E esse mercado, Casimiro, ele também tem a questão que já chegou empresas aqui de Campina Grande que venderam sistemas e não entregaram. Então ele teve esse receio de um pessoal de fazer um sistema de energia solar e não ser entregue. Hoje, graças a Deus, todos os sistemas nossos foram entregues. A gente não tem nenhuma mácula no mercado. E estamos 6 anos no mesmo local e vamos permanecer enquanto existir Consol. Quais são os contatos telefônicos de redes sociais que a Consol tem? Nosso Instagram é @consolenergias. Nosso contato principal é 839-8662-9706. Esses são os principais contatos. E-mail é contato@consolenergias.com.br. Qual a mensagem para o nosso público relacionado à implantação de energia solar? Aquelas pessoas que têm vontade, têm interesse, mas têm um certo medo, um certo receio por não conhecer realmente a importância e os benefícios que traz a energia solar. Pronto, o primeiro ponto que a gente sempre quer incentivar você que quer colocar energia solar, a questão ambiental, que a gente também tem que ter consciência que nossos netos vão participar dessa geração e a gente tem que deixar o mais limpo possível para ele viver. Tem locais que a gente não consegue ver nem o céu. Então a gente tem que sempre cuidar em despoluir esse ambiente que a gente está. Outro ponto é que você deve pensar no seu bolso. Você que tem um consumo considerável, coloque para poder pegar esse dinheiro que você está mandando para a concessionária vir para você. E aqueles que ainda não consomem, mas que se privam por algum motivo, eu digo que pode colocar energia solar, que você vai dormir mais tranquilo, que a gente diz, uma noite com ar-condicionado é mais tranquilo. Tem quem gosta, tem quem não gosta. É verdade. Mas quem não consegue dormir com calor, pode procurar. Aqueles que têm, por exemplo, ao chuveiro, desliga o chuveiro, está consumindo energia demais. É para você. Então não se prive não. Bota energia solar e vá curtir o que a energia solar tem para lhe oferecer. E a gente conversamos nesse bate-papo de hoje do podcast Campina Cresce com você, não temos tempo a perder, com o engenheiro eletricista, sócio administrador da empresa Consol Energias, o Antônio Fernando Neto. Dos Santos Neto.
Antônio Fernando dos Santos Neto, né? Mais conhecido como Nandinho, né? Aqui da nossa cidade, que deu esse show de informações. E agora nós abrimos o nosso espaço para suas considerações ou algo a mais que você queira acrescentar para o nosso público. Casimiro, eu queria acrescentar um pouco assim da questão de você cursar uma graduação e ter ela como uma fonte de mudança de vida. Eu vejo hoje a internet, você vê muita questão de ganhe dinheiro, você não precisa de uma universidade. Eu ganho dinheiro sem fazer uma universidade, eu ganho dinheiro sem estudar, não sei o que. Eu sou a prova contrária. A gente, graças aos estudos, é que a gente está conseguindo melhorar as condições, seja minha, seja da minha família, a partir do que a graduação está me dando. Então, esse é o ponto principal, principalmente de onde a gente veio, né, a realidade que tivemos, de você buscar hoje, que você está aí sem saber o que tem por vir, procure estudar, procure conhecimento, e eu digo que nem minha mãe, se você puder ter uma profissão, a minha eu escolhi engenharia, pode ter certeza que você vai longe. Uma profissão, seja comunicador, seja eletricista, pintor. Eu vejo tantos profissionais, depois que eu estou empreendendo, tantos profissionais bem sucedidos, seja em áreas mais diversas possíveis. Por exemplo, eu nunca imaginava que o camarada ia conseguir ganhar dinheiro vendendo plástico de reuso. Por exemplo, ele pega embalagem de refrigerante, aqueles plásticos que vem rodeados de refrigerante. Sim. Pronto, tem cabo que eu conheço que ganha muito bem vendendo aquilo. Ou seja, a profissão dele é essa. Então, o que eu digo estude e tenha uma profissão, que é mais para quem hoje está buscando alguma coisa e está vendo que está muito distante. Eu digo, o caminho é estudar e correr atrás, que consegue. Muito bem, falamos mais uma vez, agradecendo ao nosso amigo, engenheiro eletricista da empresa Consol, e com certeza Campina também cresce com a empresa Consol aqui na cidade. O podcast Campina cresce com você, não temos tempo a perder. Muito obrigado, Antônio Fernando. Obrigado, Casimiro. Vamos produzir. Campina cresce com você, não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina cresce com você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.